Oi, gente. Hoje é dia 24 de dezembro e eu tô preparando alguns pratos para o Natal. Eu vou fazer uma lasanha de queijo com molho ao sugo. Vou usar a marca Barilla. Essa aqui é uma massa de lasanha importada. Eu sei que a Barilla, eles já têm algumas marcas sendo feitas, né, com a embalagem em português sem ser importada. Não sei se a massa de lasanha tem. Essa aqui eu encontrei importada mesmo. E custou R$ 27,49 no Mercado São Marché aqui de Santos, tá? Eu sei que no Pão de Açúcar também costuma ter algumas coisas dessa marca, tudo bem? Alternativas para massa de lasanha, você pode usar também da marca Urbano e da Casarão, que eu já conheço, são boas marcas. Mas a Barilla eu usava muito quando eu morava lá fora, é uma marca muito boa. Eu já deixei aqui o queijo mussarela ralado e deixei pronto um molho ao sugo que eu fiz com passata, mas você pode fazer como você preferir, né? Pode usar aqueles pré-prontos e só temperar, esquentar. Então, gente, sinceramente, eu nunca usei a massa da Barilla para fazer lasanha. Eu já conheço eles como macarrão, sei que é uma massa de boa qualidade, mas para fazer lasanha eu nunca usei. Vai ser uma primeira experiência, eu vou mostrar para vocês se deu certo, né? Essa massa aqui, ela é de milho e de arroz. As massas que a gente encontra no Brasil, normalmente elas são só de arroz. Então eu imagino que ela vai ter um sabor e talvez uma textura um pouco diferente. E tá escrito que é sem pré-cozimento. Porém, eu estou acostumada a fazer um pré-cozimento, né? Eles falam aqui, ó, na instrução, que é só montar direto com o molho. Quando eu comia glúten, algumas marcas com glúten que prometiam fazer isso, acabava ficando um pouco seco. Então eu vou tentar fazer um pré-cozimento dela e ver se fica num ponto bom. Se ficar muito mole, eu já falo pra vocês e aí a gente faz só montando mesmo como a embalagem sugere. Já deixei aqui uma panela bem grande com a água fervendo. Tem que estar fervendo bastante no fogo alto, borbulhando muito. Só tem que vigiar pra não descer muito esse nível dessa água, tá? Se a água começar a descer, você coloca mais água e espera ferver de novo. Coloquei umas 2 colheres de sopa de sal bem cheias. É pra água ficar bem salgada mesmo, que daí ela já deixa a massa salgadinha. E agora a gente vai colocar a massa aqui. Não pode botar tudo de uma vez. Vou botar umas 2, 3 só e vou mexer, porque senão ela gruda. É um processo bem demorado mesmo, porque tem que esperar a água ferver de novo e colocar mais 3, 4 massas no máximo, ficar mexendo. Se tiver com pressa, faz em 2 panelas, tá? Mas não coloca um monte de massa de uma vez porque vai grudar e você vai perder tudo. Ó, eu tô percebendo que essa marca fica mole, a massa pra gente tirar, bem mais rápido do que as marcas que eu tô acostumada a utilizar. Então, talvez realmente acabe sendo mais rápido de preparar essa massa aqui da Barilla, tá? Ó, a gente tá fervendo bastante, tá vendo? A água bem borbulhante, que isso ajuda a não grudar. Deu 5 minutos de cozimento e a massa já tá bem molinha. Eu já vou retirar. Retira com cuidado, tá? Pra não quebrar a massa e pra não se queimar também. Eu normalmente deixaria cozinhar mais do que isso na massa normal, né? Mas como essa estava falando sem pré-cozimento, eu estou confiando que ela vai acabar de cozinhar dentro do forno. Então eu vou deixar ela assim. Tá até mais, tá menos cozida do que o ponto do al dente. Na câmera não aparece, mas ela tá só mole mesmo, só amoleceu. Ela não chegou a cozinhar totalmente, não. Eu coloco num pratinho aqui para levar para montar. Então, vamos para montagem. Aqui o molho. Vou pegar uma concha de molho para botar no fundo. Aí eu espalho assim. Uma concha foi pouco pro tamanho dessa lasanheira. Vou botar mais. Nesse molho eu botei um pouquinho de manjericão fresco também, que eu adoro. Eu fiz um molho com uma refoga de cebola e alho. E aí eu usei um molho tipo passata. Botei orégano e botei manjericão fresco, picadinho. Muito saboroso, tá super cheiroso esse molho.
Eu também uso como tempero, além do sal, eu boto um caldo quinó de legumes, tá? Se você gosta desse tipo de tempero, tem que ser da marca Quinor, tá? Porque as outras têm glúten. Acho que eu já falei isso em outro vídeo. Aí agora a gente vai montar com a massa. Cuidado que vai estar quente assim que você tirar, né? Monta com cuidado. Vamos ver se vai ficar melhor assim. Acho que vai ficar melhor assim. Deitadinho. A gente vai montando. Aí depois nos espaços que são menorzinhos eu uso parte de outra massa que quebra às vezes, né? Naturalmente às vezes já vem quebrado na embalagem ou quebra no processo do cozimento. E aí a gente já coloca. Então, 3 aqui foi muito pouco para minha lasanheira. Eu vou precisar de mais massa que já está cozinhando. Daí eu já cortei alguns pedaços de massa aqui, de tamanhos diferentes, para a gente ir cobrindo os buracos que estão faltando. Então, ó, já coloquei um aqui e aqui, pronto. Aí já cobriu tudo. Agora a gente coloca molho de novo. É bom toda a massa ficar em contato com o molho, né, pelos dois lados, porque como a gente não está cozinhando completamente essa massa, ela vai acabar de cozinhar nesse molho. Você não pode, se você não for querer botar tanto molho, né, tem que cozinhar a massa bastante, tem que deixar ela bem molinha. E aí só botar o queijo e pode ir para a próxima camada. Vai dar uma ajeitadinha para ficar bem espalhado. E aí é só ir repetindo aqui assim: massa, molho, queijo. E aí em algumas camadas eu coloco catupiry, mas eu deixo mais pra cima porque essas camadas de baixo elas vão aguentar muito peso. Então eu não boto muita coisa mole aqui nas de baixo, eu deixo o catupiry pra botar nas camadas mais de cima. E aí no final finaliza com catupiry e parmesão pra gratinar. Ó, gente, não fiquei mexendo, olha o que aconteceu, tá vendo como ela gruda? Tem que ficar mexendo de tempos em tempos. Se você distrair montando a lasanha, ela gruda, você perde a massa, tá? Isso acontece não só com essa marca, com qualquer outra. Então, é bom você ter uma ajudante, chamei minha mãe aqui, pra eu ir montando a massa enquanto ela fica vigiando a massa que tá cozinhando. Eu vou montando a lasanha aqui e ela vai vigiar. Ó, pra vocês verem como tá ficando, já fiz 3 camadas, aí eu sempre coloco a massa, molho, queijo, aí eu boto mais molho e boto mais massa em cima. E aí tô montando ela, ó, tô ficando assim. O molho tá começando a acabar, eu botei um pouco mais de água pra render. Mas é isso, vamos fazendo aqui. Quando chegar na penúltima camada e na última, eu vou botar catupiry. Essa aqui é a penúltima camada. Agora eu vou forrar de massa e vou botar de novo mais queijo, catupiry e o parmesão finalmente, né, pra gratinar. Então ficou assim, agora tá pronta pra gratinar. Ainda tá cedo, então eu vou cobrir com plástico, vou deixar na geladeira até a hora de esquentar no forno. Agora a gente vai fazer a minha sobremesa de Natal favorita, que é a rabanada. Eu demorei muitos anos para chegar nessa receita que eu vou fazer hoje. As primeiras ficaram péssimas porque eu nunca acertava qual tipo de pão usar ou a proporção de leite para leite condensado. Espero que eu lembre da receita do último ano para poder passar para vocês, porque demorou bastante, sempre fica muito ressecado, né? Então eu uso o pão de forma da Vic Bold, foi o que deu certo para mim. Não dá para usar qualquer pão e nem não tem como usar nenhum tipo de variação de pão de sal. Eu já tentei, não absorve o líquido, tá? Então o que dá certo para mim é usar esse pão sem glúten da Vic Bold. Agora eu vou fazer a mistura, colocar dentro aqui do liquidificador e bater. Então vamos começar quebrando o ovo. A gente coloca um ovo dentro do liquidificador. Aí a gente vai botar uma caixinha do leite condensado. Eu tô usando sem lactose, mas pode usar o normal se você não tiver problema com lactose. Tô usando esse da Piracanjuba. A gente bota uma caixinha inteira. Agora o leite, a gente vai botar 1/4 da caixinha, que a receita normal, né, ela seria uma caixa inteira, né, a mesma medida do leite condensado. Mas a gente vai botar bem menos, a gente vai botar só 1/4 da caixinha. Pode botar.
que é para ficar bem mais consistente e ele formar uma camada em volta do pão, porque o pão sem glúten ele não absorve muito bem o líquido. Então, se a gente deixar ele muito mole, ele vai cair do pão, né? Ele vai sair e a gente vai ficar com um pão seco. Então, agora já tá aqui toda a misturinha dentro do liquidificador e a gente vai bater. E aí eu já volto para colocar aqui nessa tigela. Você tem que despejar em algum lugar que você consiga passar as fatias do pão, né? Eu tô colocando numa tigela alta, porque qualquer coisa eu vou guardar para fazer mais depois. Vou fazer um pacote agora, depois se eu quiser mais, eu faço mais depois. Então, aí agora a gente pega o pão, aí passa aqui dentro. A gente não deixa muito tempo ele aqui bebendo esse líquido não, mas a gente deixa um tempinho para ele absorver. Já pode pegar outro, colocar aqui. E aí, para quem está acostumado a fazer rabanada tradicional, normalmente espreme esse líquido. A gente não vai espremer, a gente quer que esse líquido forme uma camada em volta do pão e a gente vai fritar para essa camada ela virar uma massinha em volta do pão, tá? Então a gente não vai espremer. Eu vou tirar esse pão aqui bem molhadinho, colocar no prato do lado. Eu já vou levar direto ele para fritar, eu não vou nem deixar ele aqui muito tempo escorrendo não. Tá, para fritar essa rabanada sem glúten, a gente não vai usar imersão em óleo. A gente vai fritar na frigideira. Então eu tô usando uma frigideira aqui que já tá no fogo, tem que deixar ela bem quente. Aí a gente coloca um pouquinho da margarina, tô usando Becel, só para manter sem lactose, mas se você não precisar, pode usar a sua margarina favorita. Aí a gente tem que deixar essa frigideira bem quente e a gente vai fazer aqui igual um pão na chapa, fritando dos dois lados. Eu tô usando também uma frigideira grossa, que é pra não queimar muito rápido. Depois que estiver bem quente, você pode abaixar um pouco o fogo, mas tem que sempre manter a temperatura não muito baixa, tá? Gente, eu achei que com a Becel tava espirrando demais, então eu troquei agora para coalho vegana. Eu normalmente uso a coalho normal, mas como eu tô querendo fazer sem lactose hoje, eu tô tentando não usar a normal, né? Então tô usando agora a coalho vegana para ver se fica melhor, se gruda menos e espirra menos. É, realmente parece que tá pulando menos, tá vendo? E também não tá grudando tanto. Mas agora também eu lavei a frigideira. Eu fiz 3 levas de rabanada, 6 pães, né? E aí eu lavei a frigideira para não ficar com tanta coisinha queimada. Mas eu achei que a coalho vegana deu um resultado melhor para fritar o pãozinho sem ficar pulando tanto. Daí, ó, vai ficando pronto, você já vai arrumando aonde você vai servir. E é linha de produção, essas aqui já estão prontas, mas já tem outra aqui esperando para fazer e já tem outra lá no fogo fritando. Aí, ó, já formou a primeira camada. Aí, nessa primeira camada, a gente já coloca açúcar com canela, ó. Eu misturei aqui açúcar com canela. Aí, a gente já vem botando por cima, porque vai forrar com outra camada de pão e depois não vai pegar. Eu gosto com bastante, mas tem gente aqui em casa que gosta menos, com menos. Ó, gente, então ficou assim, a bandejinha de rabanada pronta. Fiz um saco inteiro da Vic Bold e tem aqui, ó, um pratinho extra pra gente tomar um cafezinho agora, que fazer rabanada cansa, né? Fazer a ceia de Natal toda cansa, a gente já tá querendo tomar um cafezinho e já se deliciar com algumas rabanadas. Ó, a quantidade de líquido ficou bem certa, sobrou bem pouco para um pacote inteiro da Vic Bold. Vou guardar esse aqui, mas depois eu vou fazer mais para usar esse outro saco que ficou esperando aqui pra gente usar depois. Aí essa bandeja eu vou botar na ceia e esse aqui eu vou comer agora. Nham, nham, nham. Ó, gente, então ficou assim, tá vendo? Por dentro ele não fica muito molhadinho.
Você pode até apertar um pouco para quando ele estiver no líquido para tentar penetrar um pouquinho, mas ele penetra pouco, né? Então a ideia é tentar deixar o pão inteiro envolto do líquido para ele fritar e formar tipo uma massinha de panqueca aqui em cima, mas é uma camada bem fina. E aí fica o sabor da rabanada e, é claro, o açúcar com canela dá o toque, né? Agora a gente vai fazer um pavê de chocolate e a gente vai usar o biscoito da Char. Esse biscoito aqui. E para o chocolate a gente vai usar esse aqui de barra da Melken, que compra em casa, que vende coisa para confeitaria, coisa para fazer bolo, desses de 1 quilo. Eu particularmente gosto de usar esse, que é o chocolate ao leite e não a cobertura. Tem alguns que vem escrito blend, que é aquele chocolate fracionado, né, com gordura hidrogenada. Eu gosto mais desse aqui por causa do sabor. O outro vai ter um sabor mais de gordura, né? Então, quem vai fazer é meu irmão e ele vai explicar aqui mais ou menos o que ele está fazendo, porque ele que é o responsável do pavê. O que você faz agora? Vou tentar só separar a gema aqui. É bom ressaltar que é só uma tentativa, porque não necessariamente eu vou conseguir. Tá, e você começa separando quantas gemas? Para essa medida que eu estou fazendo são 2. 2 gemas, sem a clara. Isso, eu vou reservar aqui. Então aí agora separou já uma gema, ó, ele tá usando a mão para separar o resto da clara. Vamos colocar o leite condensado. Na verdade, todos os ingredientes do creme branco, que é o leite condensado, as 2 gemas, 1 colher de amido de milho e o leite na panela para a gente levar ao fogo. Então vamos começar aqui com o leite condensado, que eu já vi, no caso é um sem lactose, mas não faz muita diferença. Então vamos virar aqui. Além disso, a gente vai ter que colocar uma caixa dessa, que é a mesma medida do leite condensado e leite. Então, vamos colocar aqui agora. Acho que já deu aqui. Então, vamos colocar a mesma medida. Coloquei um pouquinho a mais porque ainda tem bastante leite condensado, né? Eu compensei um pouco do quanto o leite condensado está ocupando espaço aqui dentro. Ó. Além disso, eu vou colocar as 2 gemas e o amido de milho. Ó. Então, as 2 gemas. E vou colocar o amido de milho agora numa medida de 1 colher dessa aqui, que era de chá, se não me engano, né? É de sobremesa. De sobremesa, ok. E acredito que seja bem-vindo também colocar umas 2 gotinhas de baunilha que eu vou pegar aqui agora. Vou colocar só um tequinho aqui, tá bom já. Talvez tenha sido até um pouco demais. Bem, é isso. Agora vamos levar ao fogo e a gente já mostra. Tá bom, agora levando no fogo aqui ao fogo médio, vamos misturar os nossos ingredientes. Vou até romper as gemas aqui, né? E vamos misturar até ele virar um líquido cremoso, entendeu? Pode ver que está totalmente líquido nesse momento. Então vamos misturando aqui, não deixando grudar, obviamente, num fogo baixo para médio, tá? Não pode ter desespero para isso aqui, senão a gema pode acabar cozinhando, esse tipo de coisa. Então tem que ir devagarzinho até chegar no ponto. Quando chegar no ponto a gente mostra, mas está bem líquido por enquanto. Olha, ele tá misturando bem enquanto ainda não tá fervendo, porque ele falou que o ovo pode cozinhar em pedacinhos e aí fica, né, o gosto do ovo cozido no meio. Então tem que ir misturando bem no fogo baixo. Exato. Não pode colocar a gema depois, tem que colocar junto com todos os ingredientes e você tem que misturar bem, senão a gema vai cozinhar aqui dentro desse líquido. Então, ó, estamos chegando no ponto, pode ver que já está ficando num ponto bem de creme. Ó, pode ver, ó. Entendeu? A gente vai apagar o fogo, levou exatamente 23 para 24 minutos, mexendo aqui constantemente no fogo baixo para médio. E ó, já ficou num ponto de creme que a gente estava buscando. Agora vamos voltar para a mesa para começar a montagem. Tá bom, agora a gente acabou de picar mais ou menos umas 500 gramas de chocolate e vamos fazer uma ganache. A gente pode fazer tanto no fogão com banho-maria, o método padrão, junto com creme de leite, ou então no micro-ondas, que é o que a gente vai tentar fazer aqui agora. Vamos levar de 30 em 30 segundos e a cada parada a gente vai pegar uma colher para mexer o chocolate. É importante mexer de 30 em 30 segundos para não deixar ele queimar, tá bom? Então vamos lá começar essa etapa. Acabei de fazer os primeiros 30 segundos, eu vou mexer o chocolate. Ó, pode ver que no fundo já está começando a derreter, tá vendo? Tem que mexer bem. E uma coisa muito importante durante todo o processo, mexendo com o chocolate,
todos os itens, todos os recipientes têm que estar 100% seco, tá? Não pode ter uma gotinha d'água, nem a tábua de cortar, nem a faca, nem a colher, nem o bowl que eu estou utilizando aqui, tá bom? Beleza, já chegou num ponto derretido, só naquele esquema de 30 em 30 segundos mexendo. Agora a gente vai colocar o nosso creme de leite. Tchau. Uma caixinha inteira, né? Acabei colocando para 500 gramas, acho que vai ficar bom. Bem, vai ficar bom. O máximo que vai acontecer é ficar um pouco cremoso demais por causa do creme de leite. Agora a gente tem que mexer bastante. Beleza, já misturei bastante. Acabei colocando mais 30 segundinhos de micro-ondas só para acabar de dar uma derretidinha aqui, porque no meio ainda tinha uns pedacinhos que estavam grandes. Mas tá chegando num ponto bem agradável. Acho que já vamos parar por aqui, não vai precisar voltar mais 30 segundos não. Então um ponto bem... uma ganache firme. Tá, vamos lá. Agora a gente vai molhar os biscoitinhos no leite. Então vamos colocar aqui eles. E tem um detalhe, esses biscoitos aqui sem glúten, eles demoram um pouco mais para ficarem no ponto de molhado ao leite do que biscoito maisena com glúten. Então aqui a gente tem que colocar um pouquinho mais de tempo. O com glúten praticamente a gente coloca e já tira. Já estava no ponto. Esse aqui tem que demorar um pouquinho mais, senão ele fica muito firme depois da receita pronta, tá? Então como a gente quer aquele resultado que a gente passa a colher no pavê e o biscoito já se desfaz, a gente tem que deixar ele molhar um tantinho aqui, tá bom? E aí conforme os biscoitos forem chegando no tempo, a gente pode ir reservando um segundo prato. Você pode pedir ajuda de alguém, por exemplo. E logo após isso, vamos começar a montagem do pavê e eu já vou mostrar pra vocês. Vou só molhar alguns biscoitos. Tá bom, agora vamos começar a montagem. No meu caso aqui eu vou fazer uma camada de ganache e depois uma camada de creme e finalizar com ganache. Então eu vou colocar aqui o meu creme de ganache. A quantidade que eu julgue que seja metade, porque ainda vou passar uma por cima. Acho que foi metade, né? Talvez sim, né? Vamos parar por aqui. Vamos dar aquela espalhadinha, fazer aquela caminha, que é a parte de baixo. E aí a gente vai vir agora com o biscoito já molhado no leite para fazer uma primeira camada. Então, aqui o biscoitinho já molhado no leite, vamos montando aqui da maneira que a gente achar melhor. Eu acredito que nesse meu recipiente vai ser assim. Ó, perfeito. Beleza, agora eu vou vir com creme branco por cima. Vou tentar mostrar pra vocês. Beleza, vamos dar uma espalhada. Até que ficou grossa essa camada aqui de creme. Aí vamos colocar mais uma camada de biscoito molhado no leite e finalizar com uma camada de chocolate. Vamos finalizar aqui agora. Acabando de colocar aqui. E agora vai pra geladeira? E agora vai pra geladeira. Não sei dizer exatamente quanto tempo, mas no mínimo umas 2 a 3 horas para ele ficar bem firme. Tá legal. Olha o que mais que vai ter na nossa ceia hoje. Bolinho de bacalhau que meu pai tá fazendo. Não vou dar a receita dessa vez porque esse vídeo já tá muito grande, mas comenta aí se você quer receita de bolinho de bacalhau sem glúten. Aí quem sabe a gente não ensina na próxima. Então, gente, aí ficou assim nossa ceia de Natal, ó, todos os pratos, lasanha que eu ensinei a fazer. E se vocês quiserem receita do bolinho de bacalhau, comenta aí bastante, que talvez a gente ensine no próximo vídeo. E aí tá a minha família já toda reunida pra gente comer nesse Natal. Então é isso. Feliz Natal!